Eu só queria falar um pouquinho sobre a palavra que eu ministrei ainda há pouco a respeito do fogo. I just wanted to speak a little bit about the word that I ministered a while ago about fire. No Velho Testamento, In the Old Testament, quando alguém tinha lepra, when someone had leprosy, o Velho Testamento chama lepra de maldição. in the Old Testament, it's like a leprosy of curse. It was a curse. Nós sabemos que na Bíblia lepra representa pecado. We remember that in the Bible, leprosy represents sin. Geralmente quem tinha lepra é porque estava em pecado. Generally, whoever had leprosy was sinning. No Velho Testamento, quando alguém tinha lepra, And in the Old Testament, if someone had leprosy, essa pessoa precisava ir diante de um sacerdote this person needed to come before a priest para ser diagnosticado se tinha ou não tinha lepra. to be diagnosed whether he had or didn't have leprosy. Então o sacerdote ele tinha alguns testes. So the priest had a few tests. Ele pegava a pessoa que tinha o lugar onde ela pensava que tinha lepra. He would take the person and the place where they thought they had leprosy. Então vamos supor que fosse aqui, Let's say it was here, onde supostamente tinha lepra. where they had leprosy. Então o sacerdote pegava esse braço, So the priest would take this arm, virava assim o rosto da pessoa would turn away the person's e face, chegava o fogo aqui. and would bring the fire close. Se quando o sacerdote chegava o fogo aqui, If when the priest would bring the fire close, ela virasse de uma vez, the person would turn their face quickly, fizesse, ai, and they would do this, não era lepra. it wasn't leprosy. Mas se ele virasse o rosto da pessoa, But if you turned the person's face encostasse o fogo and would touch the fire, e ela não percebesse, and they didn't notice, era lepra. then it was leprosy. Porque a lepra Because leprosy nos torna insensíveis turns us insensible ao fogo. to the fire. Então, às vezes eu vejo assim, na igreja, So sometimes I see in the church pessoas insensíveis people who are insensible, ao fogo do insensitive. Espírito. insensitive to the fire of the Spirit. Deus está derramando, The Lord is pouring, Deus está movendo. the Lord is moving. Você percebe assim que Deus está curando. You notice that the Lord is healing, Tem gente assim, ó, and people are like this, assistindo. watching. Parece que aquilo não está tocando nela. It seems like that's not touching them. Uma insensibilidade It's an insensitivity, espiritual, spiritual, que muitas vezes pode ser o pecado. which many times can be sin. Em nome de Jesus, que Deus cure a mim e a você de toda lepra, amém? In Jesus' name, that the Lord may heal us from every Que leprosy. nós não sejamos insensíveis That we wouldn't be insensitive ao fogo do Espírito, to the fire of the Spirit. porque Deus quer incendiar a igreja. Because God wants to set the church on fire. Antes de entrar na palavra que eu gostaria de compartilhar, eu queria fazer um outro comentário. And before I enter the word, I want to say another comment. O Daniel, você conseguiu? Não conseguiu? Ok. Então eu vou deixar para fazer depois. Continue tentando, quem sabe você consegue. Amen. Atos capítulo 3. In Acts chapter 3, Para você abrir sua Bíblia em Atos capítulo I'm 3. going to ask you to open your Bible in Acts chapter 3. E nós vamos ler uma parte aí do versículo 1, acho que até o versículo 15, se não me engano. We're going to read from verse 1 to verse 15, I believe. Aleluia. Desde dezembro, na nossa igreja, Since December in our church, eu só tenho pregado sobre fé, I have only preached on faith porque é uma coisa que Deus tem me falado que 2018 será um ano de muitos milagres. because it's something that the Lord has spoken to me and said that this is a year of many E miracles. Deus não opera milagres onde há necessidade. And God doesn't operate miracles where there is a need. Deus opera milagres onde há fé. He operates miracles where there is faith. Então eu tenho falado muito sobre fé e de milagres. So I've spoken a lot about faith and miracles. Quinta-feira eu e o Bispo Eurípides nós vamos para Londres e nós vamos fazer uma conferência lá de fé e milagres. On Thursday, myself and Bishop Euripides, we're going to go to London and we're going to have a conference there about faith and miracles. Então durante o mês passado, o mês de março, So
all throughout last month. Eu dei um estudo na minha igreja sobre os milagres, sobre os sinais. I gave a study at my church about the E no miracles. mês de março eu falei sobre os 7 milagres que estão no livro de João, no Evangelho de João. And in March, I spoke about the 7 miracles that are in the book of John. Nos 4 evangelhos está descrito 35 milagres de Jesus. Throughout the 4 Gospels, there is 35 miracles that Jesus did. O capítulo 21 de João diz que Jesus fez muitos milagres John chapter 21 says that Jesus made many miracles. e que se fosse anotar nos livros não caberia em todos os livros da terra. And if we were to note that in a book, it couldn't fit in all the books in the world. Mas é interessante que os evangelhos só narram 35 But what's interesting is that the Gospel mentioned 35, e João narra 7. and the Gospel of John narrates 7 of them. Então nós falamos sobre os 7 milagres. So we speak about the 7 miracles. E antes de viajar eu comecei um outro estudo lá na igreja sobre os milagres que estão no livro de Atos. And before leaving the church, I had started a study about the miracles that are in the book of Se Acts. você é um estudioso da Bíblia, você sabe que Atos é um livro que fala da história da igreja primitiva. If you like to study the Bible, you know the book of Acts is a book that talks about the first church. O título do livro de Atos é Atos dos Apóstolos, The title of the book of Acts is the Acts of the Apostles. mas um título mais adequado seria Atos da Igreja. But a more adequate title would be Acts of the Church. Eu acho que o melhor título era Atos do Espírito Santo, I think the best heading would be Acts of the Holy Spirit. porque tudo que acontece no livro de Atos é um mover do Espírito Santo. Because everything that happens in the book of Acts is a movement of the Holy Spirit. Então eu comecei a dar um estudo sobre os milagres do livro de Atos. So I started to give this study about the miracles in the book of Acts. E o primeiro milagre que eu falei do livro de Atos, And the first miracle I spoke about in the book of Acts, eu acho que eu relacionei 11 milagres do livro de Atos para estudar com os irmãos durante um tempo. I think I mentioned 11 miracles with the brethren so they could study for a while. E o primeiro milagre do livro de Atos And the first miracle in the book of Acts é exatamente esse, Atos capítulo 3. is exactly this, Acts chapter 3. Então, eu queria falar com você um pouquinho, eu quero ler, vou ler em português, depois a Van vai ler em inglês. So I want to tell you about this a little bit. Essa passagem desse primeiro milagre, The passage in this first miracle, que tem a ver com esse título, Juntos Somos Melhores. which has everything to do with this title, Together We Are Better. Diz assim o versículo 1 do capítulo 3. The verse says, Vou pedir para você acompanhar na Bíblia. I'll ask you to follow in your Bible. Pedro e João. Pedro e João. Quero que você decore isso. Pedro e João. I want you to remember this from the first verse, Peter and John. É muito importante você prestar atenção nisso. Pedro e João. It's important that you pay attention to this. It says Peter and John. Subiam ao templo para a oração da hora nona, e era levado um homem coxo de nascença, o qual punham diariamente à porta do templo chamado Formosa, para pedir esmolas aos que entravam. Vendo ele a Pedro e a João, que iam entrar no templo, implorava que lhe desse uma esmola. Pedro, fitando juntamente com João, disse: olhe para nós. E ele os olhava atentamente, esperando receber alguma coisa. Pedro, porém, lhe disse: não possuo nem prata, nem ouro, mas o que tenho, isso te dou. Em nome de Jesus Cristo, anda. E tomando-o pela mão direita, o levantou imediatamente, e os seus pés e tornozelos se firmaram. Deu um salto, se pôs em pé, pôs-se a andar, e entrou com eles no templo, saltando e louvando a Deus. Viu todo o povo andar e a louvar a Deus, e reconhecendo ser ele o mesmo que esmolava, assentado à porta formosa do templo, se encheram de admiração e de assombro, porque isso lhe acontecera. Apegando-se ele a Pedro e João, todo o povo correu, atônitos, junto deles, ao pórtico chamado Salomão. À vista disto, Pedro se dirigiu ao povo, dizendo: israelitas, por que vos maravilhais disto? Ou por que fitais os olhos em nós, como se pelo nosso próprio poder ou piedade tivéssemos feito andar? O Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó, o Deus de nossos pais, glorificou o seu servo Jesus, a quem vós traístes e negastes perante Pilatos, quando havia decidido soltá-lo. Vós, porém,
Negaste o santo, o justo, e pediste que vos concedesse um homicida. De Sarte, mataste o autor da vida, a quem Deus ressuscitou dentre os mortos, do que nós somos testemunha. Pela fé, em nome de Jesus, é que esse mesmo nome fortaleceu a este homem, que agora vedes e reconheceis. Sim, a fé que vem por meio de Jesus, deu a este saúde perfeita na presença de todos vós. Até aqui, 17. So it says, one day Peter and John went to the temple at 3 o'clock, the time set each day for the afternoon prayer service. There, at the temple gate, called Beautiful Gate, was a man who had been crippled all his life. Every day he was carried to this gate to beg for money from the people going into the temple. The man saw Peter and John going into the temple and asked them for money. Peter and John looked straight at him and said, "Look at us." The man looked at them, thinking they were going to give him some money. But Peter said, "I don't have any silver or gold, but I do have something else I can give you. By the power of Jesus Christ from Nazareth, stand up and walk." Then Peter took the man's right hand and lifted him up. Immediately the man's feet and ankles became strong. He jumped up, stood on his feet, and began to walk. He went into the temple with them, walking and jumping and praising God. All the people recognized him as the crippled man who always sat by the Beautiful Gate begging for money. Now they saw this same man walking and praising God, and they were amazed. They wondered how this could happen. While the man was holding on to Peter and John, all the people were amazed and ran to them at Solomon's porch. When Peter saw this, he said to them, "People of Israel, why are you surprised? You are looking at us as if it were our own power of goodness that made this man walk. The God of Abraham, Isaac, and Jacob, the God of our ancestors, gave glory to Jesus, his servant. But you handed him over to be killed. Pilate decided to let him go free, but you told Pilate you did not want Jesus. You did not want the one who is holy and good, but asked Pilate to give you a murderer instead. And so you killed the one who gives life, but God raised him from the dead. You are witnesses to this. It was faith in Jesus that made this crippled man well. You can see this man and know him, and you know him. He was made completely well because of trust in Jesus, and you all saw it happen. Brothers and sisters, I know you did those things to Jesus because neither you nor your leaders understood what you were doing." O que trouxe a cura sobre esse homem aleijado What brought healing to this crippled man foi a fé. was faith. A fé Faith gerou um ambiente de milagre. had generated an atmosphere of miracle. Diz o texto que todos os dias, quase 40 anos, esse homem era colocado nesse lugar para pedir esmolas. The text says that for around 40 years, this man was put in the same place to beg for money. Essa porta é chamada Porta Formosa. This gate, called the Beautiful Gate, E essa porta é chamada Formosa this gate, porque é um portão. Não existe mais essas portas porque o muro foi destruído. this gate does not exist anymore because it was destroyed. Mas essa porta é chamada Formosa But this gate, called the Beautiful Gate, porque foi um portão feito por alexandrino chamado Nicanor. it's called this because it was created by a man called Nicanor. E esse homem chamado Nicanor, que era um dos imperadores em Alexandria, And this man was from Alexandria who made this gate. mandou de presente para os hebreus quando eles estavam fazendo He a sent restauração. it to them as a gift when they were restoring the Essa place. porta, ela tinha cerca de 8 metros de largura e quase 12 metros de altura. This gate had around 8 meters in width and about 12 meters in length, in height. Ela era toda feita em bronze polido. And it was all made in polished bronze. De longe você olhava, brilhava. So when you look at it from afar, it would shine. Toda em bronze polido. All in bronze. Mas um pouco mais abaixo tinha uma insígnia nela. But just below it, there was a sign on it. E essa insígnia era um símbolo que falava sobre o judaísmo. And it was a sign that spoke and represented the Sobre a Judaism, religião judaica.
Essa era uma das portas Judaic que entrava para region. o templo judeu. It was the gates that would allow them into the temple. É como se na nossa porta está escrito luz para os povos. It was like in our doors we have light for the people. Quem chegava naquele portão via aquela insígnia. Those people who would enter, who would reach this gate, would see the sign. E essa insígnia era feita em prata com detalhes em ouro. And this sign was made in silver with gold details. 40 anos. 40 years. Esse homem tinha, ele nunca havia andado. This man had never walked. Por causa disso, ele nunca pôde entrar no templo. Because of that, he was never able to enter the temple. Ele era aleijado. He was crippled. Ele tinha um defeito. He had a defect. Ele tinha uma falha. He had a fault. E para a religião, And for religion, ele não servia. he wasn't good. Cego, manco, coxo, com defeitos, não podiam entrar. People with defects, blind or crippled, could not enter. Então a religião dizia para ele: você só serve se você for perfeito. So religion told him you were only a servant if you were perfect. Se você tem algum defeito, você não pode If entrar. you have any defect or faults, you can't come in. Esse homem nunca tinha orado This man had never prayed dentro do templo, inside the temple. nunca tinha louvado, He had never worshipped, sempre do lado de fora. always outside. Esse homem achava que o que ele precisava era de dinheiro. He thought that what he needed was money. Esse homem pensava que se ele tivesse dinheiro, então a vida dele seria diferente. He thought that if he had money, then his life would be different. Depois de 40 anos aleijado, After being 40 years crippled, eu penso que ele não imaginava que um dia fosse ser normal. I think that he never imagined that one day he'd be normal. Não havia uma medicina que pudesse sará-lo. There was no medicine to heal him. Então ele já estava conformado com o defeito dele. So he already accepted his defect. Por causa disso ele era rejeitado. And because of that, he was rejected. Ele só podia chegar até a porta. He could only get as far as the door. E ele achava que se alguém desse dinheiro para ele, ele não teria problemas. And he thought that if someone gave him money, he wouldn't have problems. Então ele pedia ali. So he would beg. Jesus teve um ministério na terra de mais ou menos 3 anos e meio. Jesus had a ministry here on earth about 3 years and a half, Sem falar os outros 30 anos que ele teve de vida aqui na terra. not talking about the 30 years that he had here on Eu earth. não sei quantas vezes Jesus entrou no templo durante o tempo que ele esteve aqui na terra. I don't know how many times Jesus entered the temple during his time here on earth. Supostamente ele entrou por essa porta muitas vezes. But supposedly he entered through this gate many times. Jesus sempre ia no templo. Jesus would always go to the temple. A Bíblia narra vários momentos ele no templo. The Bible describes many times him inside the temple. E esse era um templo que dava para o pátio dos judeus, dos homens. And this was a temple that would take into the Jews' yard. No templo havia vários pátios. Havia o pátio dos gentios, So in the temple there was many divisions. The Gentiles, havia o pátio das mulheres, there was for the women, o pátio dos homens. the men. Então, Jesus certamente passou por esse portão várias vezes. So Jesus surely walked through these gates many times. Todo dia esse homem estava lá. Every day this man was there. Por que Jesus não curou esse homem? Why didn't Jesus heal this man? Por que Jesus não curou esse homem? Why didn't Jesus heal this man? Porque há milagres Because there are miracles que ele fez. that he did. E foram tantos que não caberiam em todos os livros da terra. And there are so many that it couldn't fit on all the books in the world. E há outros milagres And other miracles que ele vai usar a igreja para fazer. that he's going to use the church to do. Esse era um dos milagres que ele queria usar a igreja. This was one of the miracles that he wanted to use the church. Você já vai in. entender onde eu quero chegar. You're going to understand where I'm coming from. Jesus havia morrido e ressuscitado. Jesus had died and resurrected. Agora ele estava no céu. Now he was in heaven. O Espírito Santo havia sido derramado sobre os discípulos. The Holy Spirit had been poured upon the disciples. Numa palavra, 3.000 homens se converteram. In a word, 3 million men were converted. Já existia a igreja primitiva. The first church already existed. E agora, Pedro e João, And now Peter and John, 3 horas da tarde, at 3 o'clock in the afternoon, estão indo para o prédio orar. are going to the temple to pray. E por que eu estou enfatizando Pedro e João? Why am I emphasizing Peter and John? Mateus capítulo 20, versículo 20. Matthew 20, verse 20. A Bíblia narra que houve uma desavença entre Pedro e João. The Bible narrates that there was an argument between Peter and John. Eles tiveram um problema. They had a misunderstanding. O bispo Euripides Problem. mencionou aqui. Bishop Euripides mentioned Então, it here. a mãe de João e Tiago, So
the mother of John and James, Então ela foi falar com Jesus. she went to talk to Jesus. E ela disse assim, Senhor, And she said, Lord, no teu reino, in your kingdom, você podia deixar um dos meus filhos sentar à sua direita you could let one of my sons sit to your right e o outro à sua esquerda. and the other to your left. E então a Bíblia diz que os outros 10, And the Bible says that the other 10, e nós sabemos que eles eram liderados por Pedro, we know that they were led by Peter. os outros 10, todos eles, And the other 10, all of them, Pedro no meio, and Peter in the middle. e nós sabemos do sangue de Pedro, We know about the blood of Peter. nós sabemos como Pedro era à frente. We know how Peter was ahead. A Bíblia diz que os 10 se inflamaram contra os dois. The Bible says that the 10 of them became against the 2. Eles ficaram indignados They were frustrated com João e com Tiago, with John and James porque todos eles queriam o primeiro lugar. because they all wanted first place. Então havia entre eles uma disputa. So there was a competition between them. Eles não falavam abertamente sobre essa disputa. They didn't speak openly of this Publicamente eles disagreement. mantinham aquela aparência de que não, somos irmãos, somos apóstolos. They would appear with the image of no, we are brothers and we are apostles. Mas entre eles queriam o lugar um do outro. But between them, they wanted each other's place. Ao ponto de a mãe de Pedro, de Tiago e João ter que ir falar com Jesus para pedir um favor. To a point where James and John's mother had to go and talk to Jesus and ask him for a Eu favor. queria que você prestasse muita atenção nisso. I want you to pay very close attention to this. Mas eu queria que você prestasse muita atenção mesmo nisso. But I want you to pay very close attention to Isso vai this. mudar o seu conceito sobre algumas coisas na vida da igreja local. This is going to change your mind for certain things in the local church. Então, eles estavam brigados So they were arguing até a cruz. all the way to the cross. Então, o único discípulo que vai diante da cruz é João. So the only disciple that goes before the cross is John. E eu acredito que ali João entende o que é perdão. And I believe that there, John understands what forgiveness is. Jesus é crucificado. Jesus is crucified. João está diante da cruz. John is before the cross. Quando Jesus é sepultado e ressuscita, When Jesus is buried and rose again, ele vai atrás de Pedro. he goes after E ele Peter. encontra o Pedro. And he finds Peter. Ele fala, Pedro, você me ama? And he says, Peter, do you love me? Então ele restaura o Pedro também. And he restores Peter as well. E agora eu acredito que não havia mais desavença entre And eles. now I believe that there was no difference between them. Jesus sobe e vai para o céu. And Jesus goes to heaven. E fica Pedro, João e os demais. So it's Peter, John, and the rest of them. E por que eu acho que agora não há mais entre eles problema? So why do I think now that there's no problem between them? A gente não ora We don't quem a gente não gosta. pray with those we don't like. Você não chama para ir orar 3 horas da tarde uma pessoa que você tem desavença com ela. You don't call someone at 3 o'clock in the afternoon to come, someone to pray with you if you don't like them. Geralmente você reúne para orar com as pessoas que você tem mais afinidade. Normally you gather to pray with people who you are closer with. São aquelas pessoas que você está tendo mais conexão, é que você agora quer estar junto e orar. The people that you're having more of a connection with, that you want to be together with them and pray with them. Geralmente são as pessoas que têm mais ou menos a mesma revelação, o mesmo espírito, tá na mesma unção que você quer orar com elas. Normally it's the same people with the same revelation and the same level of spirit that you want to pray with them. É quando há uma amizade, é quando há uma aliança que as pessoas querem orar juntos. It's when there's a friendship and an alliance, and that's where they want to pray together. Pedro e João agora eram cristãos, não eram mais judeus. Peter and John were now Christians and not Jews, Mas mesmo assim eles queriam ir orar no templo. but they still wanted to pray in that temple. E agora são 3 horas da tarde, Pedro e João estão subindo os dois amigos. And now it's 3 o'clock in the afternoon, and Peter and John are going up, the two E eles friends, estão indo para o templo orar, and they're walking to the temple to pray, orar, to pray, orar. to pray. Quando eles vão chegando no templo, So when they come close to the temple, esse homem, this man, 40 anos aleijado, 40 years crippled, e certamente Jesus passou por ali várias vezes, who surely Jesus walked past him many times, pede uma esmola. begs. O texto Ask diz for que money. esse homem olha para eles esperando receber alguma coisa. The text says that he looks at him expecting to receive something back. Na cabeça dele, o dinheiro poderia resolver a sua vida. In his mind, money could resolve his Então, issues. diz a Bíblia, Pedro e João, fitando, olhando firmemente para ele, So the Bible said that looking at them firmly in their eyes, diz para ele, olhe para nós. he says to him, look at us. Pedro não diz, olhe para mim.
Peter doesn't say, look at me. Pedro não está dizendo assim para aquele homem, eu sou melhor do que o João. He's not saying, I'm better than John. Jesus deu a chave, foi para mim. Jesus gave me the key. Olha, eu sou a pedra. Look, I'm the rock. Não, ele não faz isso. He doesn't say that. Agora ele fala, olhe para nós. Now he says, look at us. Sabe o que isso significa? Do you know what that means? Nós somos um. We are one. Nós estamos unidos. We are united. Nós temos um propósito. We have one purpose. Ele é o João, He's John, o discípulo amado. the loved disciple. Eu sou o Pedro, I'm Peter, o cara da chave. the man with the key. Eu sou a pedra. I'm the rock. Ele mandou eu pastorear a igreja. He told me to pastor the church. Mas entre eu e ele não há But diferença. between me and him, there's no difference. Olha para nós. Look at us. Observe a nossa vida. Watch our lives. Veja a nossa vida. Look at our É o que lives. Pedro está dizendo para ele. That's what Peter is telling him. E aí Pedro diz algo. And Peter says something. Nós não temos We don't have nem ouro nem prata. silver or gold. Pedro não estava falando de dinheiro. Peter wasn't talking about money. Pedro não falou assim, olha, nós estamos sem nada. He wasn't saying, oh, we have nothing. Você se lembra que Jesus tinha um tesoureiro? Do you remember that Jesus has a treasurer? A organização deles era forte. Their organization was strong. Havia muitas pessoas que doavam dinheiros para ele. There was a lot of people who gave the money. E era tão forte que eles precisavam de um tesoureiro. And it was so strong they needed a treasurer. Eles tinham uma administração. They had an administration. Então o problema ali não é dinheiro. So the problem wasn't money. Então Pedro diz assim, olhe para nós. So Peter says, look at us. Não temos We don't have nem ouro e nem prata. silver or gold. Bom, se Pedro não estava falando de dinheiro, o que ele estava dizendo? Well, if he's not talking about money, what's he talking about? Ele está dizendo, aquele homem estava sentado aqui. He's saying this man was sitting here. Atrás desse homem tinha uma porta Behind this man was a door, a de gate bronze of bronze com uma insígnia em prata, with a sign in silver com detalhes em ouro. and golden Então details. Pedro está dizendo, So nós Peter não is saying, temos we don't have ouro e prata. silver or gold. Nós não temos We don't have uma religião. a religion. O que nós temos, What we have, nós te damos. we can give you. Nós temos Jesus. We have Jesus. Você entende isso? Do you understand this? Sabe o que Pedro está dizendo para aquele homem? Do you know what Peter is telling this man? Há 40 anos a religião não pode fazer nada por você. 40 years, religion could do nothing for you. Há 40 anos você está na porta da religião e a religião não muda a sua vida. 40 years you sit at the gate of religion and religion does not change your life. Há 40 anos você está querendo entrar e ter uma experiência profunda, mas você não pode porque a religião não deixa. 40 years you're trying to enter and have a deeper Há relationship, 40 but religion anos won't você está let querendo you. experimentar algo mais, mas você não pode porque a religião não permite. 40 years you're trying to experience something more, but you can't because Agora eu quero religion dizer won't uma let you. coisa para você. But now I want to tell you something. Não é a religião que vai mudar a sua vida. It's not religion that's going to change your life. É Jesus. It's E Jesus. eu tenho Jesus. And I have Porque Jesus. Ele mudou a minha vida. Because he changed É my o que o Pedro life. está dizendo. Ele mudou a minha vida. That's what Peter is saying. He Ele changed my também life. mudou a vida do João. He also changed John's E life. agora ele vai mudar a sua vida. And now he's going to change your Ele life. pode transformar a sua vida. He can change your life. É como se aquele homem estivesse pensando assim. It's like this man was thinking. Então não é o dinheiro que vai mudar a minha vida. So it's not money that's going to change my life. Então não é a religião que vai mudar a minha So it's not vida. religion that's going to change Então my não é a life. posição que vai mudar a minha It's not my vida. position that's going to change my Há algo life. que pode mudar a minha vida. There's something else that can change my life. Sim, há algo que pode mudar a Yes, sua there is something that could change your vida. E é life. Jesus. And it's Jesus. É Ele que pode transformar você. He's the one that can change your Então life. ele toma aquele homem pela mão So he takes this e this diz, man by the em hand nome de Jesus. and says, in Jesus' name, Anda. walk. E a Bíblia diz que aquele homem dá um salto And the Bible says that he e de uma jumps, forma milagrosa and in a os miraculous seus way, pés são curados. his feet are Os healed. seus pés são transformados. His feet are De uma transformed. forma milagrosa, os tornozelos e os tendões dele, tudo fica maravilhosamente curado. In a miraculous way, his tendons and joints start to heal. E aquele homem fica tão feliz And this man is so happy que ele deixa transparecer that he lets it show qual era o grande desejo da vida dele. what the greatest desire in his life was. Aquele homem não queria ser curado para poder arranjar um emprego. He didn't want to be healed so he could find a Aquele job. homem não queria ser curado para arranjar um casamento. He didn't want to be healed to get married. Aquele homem não queria ser curado por causa de uma profissão. He didn't want to be healed because of a career. Quando ele é curado, When he is ao invés de healed, correr para a família, instead of running to his ao invés de family, correr e contar para as pessoas, eu tô curado. instead of running and telling people I'm healed, Ele pega na mão He- Pedro e João. takes the hand of Diz Peter o and texto, John. pegado na mão. The text said, holding hand. Você já imaginou 3 judeus de mãos dadas? Can you imagine 3 Jews holding each other's Nos hands? nossos dias nós íamos pensar mal deles, não? Nowadays we would think, Homens oh, andando de mão dada, a gente ia dizer, uau, isso like tem the alguma men coisa are errada. walking around with holding hands, something's wrong.
Então ele toma a mão de So João he takes Pedro, John's hand and Peter's e hand, pela primeira vez and for the first time, ele vai passar a porta formosa. he's going to walk through the famous Ele vai gate. entrar dentro do templo. He's going to enter the temple. Preste atenção nisso. Pay attention to this. Pedro está dizendo para ele, a religião não pode mudar a sua vida, Peter is telling him, religion can't change your life, mas você não pode sair dela. but you can't get out of it. Sabe o que Pedro está dizendo? Do you know what Peter's saying? Tem muita coisa errada aí dentro da igreja. There's a lot of wrong things inside the church. O que muda a sua vida não é a igreja. What changes your life is not the O church. que muda a sua vida é Jesus. What changes your life is Mas Jesus. não é por isso que você tem que sair da igreja. But that's not why you have to leave the À medida que church. você é transformado, vamos entrar lá dentro para transformar o que está errado. Let's go inside so we can change what is wrong. E por que Pedro e João pôde fazer esse milagre? And why did Peter and John, why were they able to do this Você já miracle? leu na Bíblia algum outro milagre que eles fizeram? Have you read in the Bible other miracles they have made? Nenhum. There's none. Esse é o poder da unidade. This is the power of unity. O poder da unidade faz com que a igreja faça milagres que ela nunca imaginou. The power of unity can make a church make miracles they never imagined. Olha o que a unidade transformou Pedro e João. Look at what unity changed Peter and John. Eles agora não só estão fazendo milagres de cura, They're not only doing miracles of healing, como eles agora querem entrar dentro do templo but they always wanted to go into the temple e ver Deus fazer o maior milagre que podia acontecer. and see Jesus make the biggest miracle that could happen. Diz o texto que eles entram dentro do prédio. The text says that they enter the building, the Aquele temple. homem nunca tinha orado. He had never prayed, this man. Eu quero que você preste atenção nisso aqui. I want you to listen to this. Pedro e João havia acabado de receber o Espírito Santo. Peter and John had just received the Holy Eles Spirit. estavam agora toda hora orando em línguas. They were now praying in Amém? tongue. Amen. Veio sobre eles língua como de fogo. And upon them came O tongues, praying in capítulo tongues. 2 aí mostra o grande poder do Espírito Santo. Fire. In the chapter 2, they talk about the Pedro e fire João of the estão Holy cheios Spirit. do Espírito Santo. Peter and John are filled with the Spirit. Porque o que vai gerar unidade na igreja é, número 1, Because what's going to generate unity in the church is first, uma visão da cruz. a vision of the cross. Número 2, And second, Deus vindo curar as suas feridas. is God coming to heal your wounds. Número 3, And third, a busca do Espírito Santo. the search for the Holy Spirit. Então Pedro e João agora estão cheios do Espírito Santo. So Peter and John are filled with the Spirit, E eles oram em línguas. and they pray in tongue. E esse homem And this man, que acabou de ser curado, who was just healed, está cheio de júbilo. he's full of A joy. Bíblia diz que ele pulou. The Bible says that he E ele jumped, disse aleluia. and he said, Glória a Hallelujah, Deus. glory to E ele God. toma pela mão. And he takes him by the Eles hand, entram dentro do templo. and they enter the A temple. Bíblia diz que eles entram cantando e louvando. The Bible says that they enter singing and worshiping. Eles não fazem isso baixinho. They don't do that Eles quietly. não fazem isso em voz baixa. They don't do this Eles with não their low fazem isso voice. discretamente. They don't do this Eles discreetly. fazem um barulho tão grande They make great noise que todo mundo começa a olhar para eles. that everyone is starting to look at them. O que é isso? What's this? E alguém diz: ei, aquele ali não é o aleijado lá da porta? And someone says, Isn't that the crippled man from outside? Como se dissessem: ele não pode estar aqui. It's like they were saying, He can't be here. E alguém disse: mas por que ele não pode estar aqui? But someone says, Why can't he be Porque here? os pés dele é aleijado. Because his feet are crippled. Ele estava agora descalço. He was now E alguém olhou para ele e barefoot. disse: não, mas ele não está mais aleijado. And someone looked at him and said, No, he's not Não, crippled mas ele é o anymore. mesmo que ficava aleijado, eu lembro. But I remember he's the one that was Mas dele era tudo crippled. torto. His feet were all Não, crippled. mas agora não é mais. No, but it's not anymore. Todos ficaram admirados com aquilo. Everyone was admired by E a Bíblia diz this. que cerca de 5.000 homens foram se juntando And the Bible says that about 5 million men were coming together dentro do pátio. inside the yard. Eles estão num The lugar temple. chamado Pórtico de Salomão. They were in a place called Solomon's E esse lugar é Port. chamado Pórtico de Salomão porque havia umas Porch. colunas muito parecidas com as colunas do Templo de Salomão. They had columns that were very similar to isso chama-se Pórtico de Solomon's Salomão. porch. That's why it's called Solomon's Quando porch. aquelas pessoas começam a juntar, And when these people start to gather, Pedro Peter faz um discurso. starts to speak. He has a speech. E ele diz o seguinte: And he says, não fui eu e o João que curou ele. It wasn't myself and John Não foi a that nossa healed him. santidade que It wasn't our holiness that healed him. Não foi porque a gente orou e jejuou, ele foi curado. It wasn't because we prayed and fasted he's healed. Sabe quem curou ele? Do you know who healed him? Ele diz assim: lembram de Jesus He says, You remember Jesus, que vocês traíram, the one that you betrayed, que
vocês mataram o autor da vida, the author of life that you killed, que vocês trocaram ele por um homicida. that you exchanged him for a murderer. Irmãos, e Pedro dá uma palavra dura, And Peter gives him a harsh word, pesada. heavy word. Alguém disse para mim, bispo, suas palavras são muito duras. Someone said to me, "Oh, Bishop, your words are too harsh." Eu disse, não, minhas palavras não são duras. I said, "No, my words aren't As harsh. palavras são bíblicas. My words are Porque a biblical." Bíblia não veio trazer conforto, veio Because trazer confronto. The Bible didn't come to bring comfort, it came to confront us. O que traz conforto é outra coisa. What brings comfort is other things. A Bíblia não faz The isso. Bible doesn't do A that. Bíblia ela mexe conosco, ela toca a The nossa Bible vida. touches us and moves Se us. você ouvir uma pregação e voltar para casa satisfeito, então tem alguma coisa errada. If you hear preaching and go home feeling Porque satisfied, se a something's Bíblia não wrong. mostra os seus defeitos, Because if então the não é a Bible- Bíblia que está sendo pregada. If the Bible doesn't show you your defects, then it's not the Bible that's being preached. Não é a Bíblia que está sendo It's pregada. not the Bible that's being Às preached. vezes as pessoas pregam mensagem positiva. Maybe people will preach positive words, E às vezes as pessoas pregam mensagem que vão trazer paz de espírito. and people preach words that will bring peace to the Quando elas spirit. precisam mostrar aquilo que precisa ser consertado na vida de cada pessoa. When they need to show things that need to be fixed in people's lives. Então Pedro se levanta So Peter stands up e ele dá uma palavra muito dura. and he gives a very harsh word. Se vocês são traidores, And he says, "You are traitors. vocês mataram o autor da vida. You killed the author Vocês of preferiram life. um homicida, um assassino ao invés de Jesus. You preferred a murderer instead of Jesus." Só que ele diz assim também: But he also says, agora, "Now, se vocês se arrependerem do que fizeram, if you repent from what you did, vocês podem ser salvos. you can be saved." Se você ler todo o capítulo, você vai ver a descrição If disso. you read the whole chapter, you will see the description of this. 5.000 homens. 5,000 men. 5.000 homens. 5,000 Era o men. pátio dos homens. It was the yard of men. 5.000 homens 5,000 men aceitam a Jesus accept e se Jesus convertem. and Sabe por quê? become Christians. Sabe por quê? Do you know why? Porque agora havia unidade entre Pedro e João. Because they see the unity between Peter Estavam and John. unidos. They were united. A unidade pode transformar uma nação. Unity can change a nation. A unidade pode transformar uma igreja. Unity can change a church. A unidade pode transformar uma denominação. Unity can change a denomination. É importante você perceber isso. It's important that you notice this. Eles não criticaram a igreja e foram abrir uma nova igreja. They didn't criticize the church and then go away and open another Eles não church. criticaram aquilo que estava errado na igreja e foram buscar outras lideranças. They didn't criticize what was wrong in the church and go find other people. Não. No. Eles disseram, nós vamos contribuir para a mudança que precisa. They said, "We are going to contribute to the change necessary." E sabe aonde eles estavam pregando o evangelho? And do you know where they were preaching the gospel? Dentro da igreja. Inside the church. Dentro da igreja. Inside the church. Eles entraram para transformar aquilo que estava errado. They entered to change what was wrong. Nós precisamos ser luz lá fora e luz aqui dentro. We need to be light outside and here. Muita coisa nós precisamos mudar dentro da igreja. Tem We muita need- coisa errada dentro da We igreja. need to change many things inside the church. There's a lot of wrong things A inside gente the não pode church. tampar o sol com a peneira. You can't cover the sun with a. Não pode fazer de conta que está tudo bem. You can't pretend that things are okay. Mas nós temos que entender que se há algo que precisa melhorar, But we need to understand that if there is something to improve, então nós temos que trabalhar nisso. then we have to work on that. Isso não é papel de um ou do outro, isso é nosso. It's not each other's roles, it's our role. Porque juntos, Because together, 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 porque because juntos, together, porque juntos, because together, porque juntos, because together, somos melhores. we are better. A gente se completa. We complete each other. Aquilo que faltava para o Pedro estava no João. What Peter was missing, John had. Aquilo que faltava para o João estava no Pedro. What John was missing, Peter had. Eles entenderam isso. They understood this. Juntos, Together, Pedro, juntos, João, together, John and Peter, nós somos melhor. they thought they were better. Porque andar separado, Because walking separately, porque andar cada um por si. because each to their own, Quando fazemos isso, nós somos limitados. when we do that, we are limited. E ficamos cada um lambendo as suas próprias feridas. And we begin to suffer our own wounds and hurt ourselves. Eu me lembrei de uma história que eu ouvi outro dia. I remember a story that I heard the A other história day. dos porcos espinhos. The story of the É, aquele bicho que tem espinhos.
The hedgehogs. E diz que veio o inverno e eles entraram na toca. And the story goes as it was winter and they went into shelter. E lá fora estava caindo muita neve. And outside it was snowing heavily. E eles estavam quase congelando. And they were almost freezing. Então um porco-espinho teve uma ideia. So a hedgehog had a thought. Vamos ficar bem juntinho. He said, let's get very close. Para a gente se aquecer e não morrer congelado. So we can warm up and not die of coldness. Então quando um porco-espinho foi juntar no outro, So when one hedgehog came closer to the other, ele espinhou o outro. he hurt the other one. ai, He was like, ow. E ele ia de novo. And he would go again and Ia dizer, como que não vamos ficar juntos se você está me espinhando? he said, how are we going to stay next to each other if you keep hurting me? Então eles hesitaram e quiseram ficar distante um do outro. So they tried to stay away from each Mas other. eles perceberam que se eles não se juntassem, eles iam morrer congelados. But they noticed that if they didn't come closer, they were going to die and freeze. E eles chegaram a uma conclusão. And they got to one conclusion, Mesmo que a gente se fira, that even if we hurt each other, é melhor estar junto do que separado. it's better to be together than apart. Eclesiastes diz isso. Ecclesiastes says this. É melhor ser dois You're better to be two do que um, than one, porque um aquece o outro. because one can Se um keep desanimar, the o other outro warm. motiva o outro. If one is feeling discouraged, Se um the other one can desistir, encourage him. o outro fortalece. If one gives up, the other one strengthens him. E sabe, irmãos, a igreja, perdão o que eu vou falar, mas às vezes a igreja está cheia de porcos e espinhos. And I'm sorry for saying this, but a lot of the times the A church gente- is full of hedgehogs. A gente olha para o outro e fala, você vai me espinhar. We look at each other and say, you're going to hurt me. Mas nós precisamos uns dos But we outros. need one another. Nós precisamos uns We dos need each other. outros. Sabe o que aconteceu em Atos capítulo Do 3? you know what happened in Acts chapter 3? O milagre da unidade. The miracle of unity. O Bispo Euripe citou o Salmo 133. Bishop Euripides mentioned Psalm 133. E o Salmo 133 fala de duas coisas muito And importantes Psalm 133 speaks about two things very important que a maioria de nós está buscando. that the majority of us are A seeking. maioria de nós está buscando uma delas Majority of us are seeking one of e these não está alcançando. and are not reaching it. Vou ler os 3 versículos do Salmo I'm 133. going to read the first 3 verses, Diz assim, olha, which says, Salmo 133, versículo 1. Psalm 133 verse 1. Ó, como é bom e agradável viverem unidos os irmãos. É como óleo. O salmista vai fazer uma comparação. E por que ele vai fazer essa comparação? So he makes a comparison No Velho Testamento, os judeus tinham dificuldade com as coisas abstratas. because in the Old Testament they had difficulty with the Então, para os abstract things. judeus, na língua hebraica, não havia nenhum tipo de palavra abstrata. Todas elas se tinha alguma figura que explicava o que é. So every word in the Hebrew language had an image to describe it. There was no abstract words. Então, quando alguém ia explicar algo abstrato, ele tinha que fazer referência a uma figura. So if someone was going to explain something abstract, they had to explain it with a figure or an Então, o image. salmista escreve assim: olha como é bom e agradável viver unidos os irmãos. So the psalm says, it is good and pleasant when God's people live together in E peace. certamente eles estão dizendo: como que é isso? O que é isso? Comunhão, unidade, o que é isso? And certainly they're thinking, what is this? Union, community, together? E o salmista diz: vou explicar. And the psalm explains it. Vocês se lembram do sacerdote Arão? Do you remember the priest Aaron? Sabe o sacerdote Arão? Do you know him? Remember O him? salmista está explicando para ele. Sabe o sacerdote Arão? He's explaining to him, do you know the Aaron, Arão the é um priest? símbolo de Jesus. Aaron is a symbol of O sumo Jesus. sacerdote, Jesus é o nosso sumo sacerdote, amém? Jesus is our priest, Então high ele diz assim: priest. sabe Arão? So he says, you know, Ele tinha uma Aaron, barba. he had a beard. E a unidade é como óleo And the unity is like an oil que era derramado na cabeça do Arão, that was poured up on Aaron's head, ia escorrendo, and it would flow. ia descendo pela barba It would flow down through his beard, e da barba pingava no corpo. and from his beard it would drip onto his body. Então, se Arão mexesse a cabeça, So if Aaron moved his head, ele estava derramando óleo nos braços, he was pouring the oil in his arms, sobre o peito, on his chest, derramando sobre as pernas. on his legs. Então, à medida que Arão se movia, So as Aaron would move, todo o corpo é ungido. his whole body was anointed. Nós sabemos que óleo fala do Espírito Santo, amém? And we know that oil speaks about the Holy Spirit, E amen? nós sabemos que Paulo compara a igreja ao corpo And we know humano. that Paul compares the church to the body, the human body. Paulo diz que a igreja é como o corpo.
Paul says the church is like the body. Jesus é o cabeça. Jesus is the head. Nós somos os membros. We are the members. Sabe o que o salmista está dizendo? Do you know what the psalm is saying? Se Jesus If Jesus se mover sobre a igreja, moves upon the church, todos os membros serão ungidos. every member will be anointed. Se estiverem em unidade. If they are in unity. A unidade traz uma unção sobrenatural. Unity brings a supernatural anointing. Aí ele continua e diz assim: So he continues and says, que desce a gola das suas vestes. let it run down his beard É como o orvalho do Hermon, and on the collar of his que robes. desce sobre os montes de Sião, It's like the dew of Mount Hermon e ali ordena o Senhor a sua bênção falling in the hills of Jerusalem. e a There vida para sempre. the Lord gives his blessing of life forever. O Hermon era um monte que havia perto onde eles ficavam, Mount Hermon was a mount that they stayed nearby. e era um monte muito alto. And it was a very high mount. Olha, se lembra que eles estão num deserto. Remember, they were in the desert. Não chovia, It didn't rain. era deserto. It was a desert. Mas no topo do Hermon But at the top of Mount Hermon, se acumulava neve. they would accumulate snow. Então ali ficava muita neve. So there would be a lot of snow. Acontecia que numa época do ano, quando ventava muito, There was a time of year when the wind was too strong. essa neve começava a derreter. This snow would begin to melt. E vinha sobre toda aquela planície And it o would- orvalho, And it would come all upon that land, the como area, sereno, like a dew que regava aquela terra. that would wet that land. E aquela terra se tornava fértil. And the land became fertile. Então, tudo que eles plantavam So everything he would plant nessa época at that time dava mais do que nas outras épocas. would they would harvest more than in the A other times. colheita era muito maior. The harvest was bigger. Sabe por quê? Do you know why? Por causa do orvalho do Hermon. Because of the dew of the mount. Então o salmista está dizendo, sabe o que a unidade é? So the psalmist is saying, do you know what unity is? Ela é como o orvalho do Hermon. It's like the dew in the Mount Hermon. Ela traz bênção natural. It brings natural blessing. E sabe o que o salmista está dizendo? And you know what he's saying? Se há unidade, That if there is unity, vem a unção sobre o corpo the anointing comes upon the body, e vem prosperidade. and there comes prosperity. Se não há prosperidade, If there's no prosperity, e se não está tendo unção, if there's no anointing, possivelmente é porque não tem unidade. possibly is because there's no unity. Sabe, você tem corrido tanto atrás de prosperidade, You've chased prosperity so e much, eu acredito que você também quer a unção de Deus sobre a sua vida. and I believe that you also have the anointing of God in your life. Eu sei que você quer ser usado por Deus, I know you want to be used by God, e você se sente incapaz porque você olha para você. and you don't feel capable because you just Você look at precisa yourself, de algo sobrenatural de Deus na sua vida. and you need something supernatural from the Sabe o que Lord. vai gerar? You know what's going to happen? Unidade. It's going to generate A unity. unidade. Unity. Unidade. Unity. João capítulo 13. John 13. Eu quero ler esse aqui antes de encerrar. I want to read it before I finish. João 13. John 13. Você sabe que Jesus está lavando os pés dos discípulos, ele toma a ceia com os discípulos. You know that Jesus is washing the disciples' feet and he has supper with them. Vai lá para o versículo 34, por favor. Let's go to verse 34. Chapter 13, verse 34. Ele diz assim: novo mandamento vos dou. Preste atenção em mim aqui. Dá uma ajeitada na cadeira para você não cochilar. Pay attention here to me now. This is important. Ele diz assim: novo mandamento vos dou. He says, I give you a new command. Mandamento, o que é mandamento? What is a command? Uma ordem. It's an order. Você não tem opção. You don't have an option. Não é se você quiser. It's not if you want. Não é se você gostar. It's not if you Não é like. se você concordar ou não It's concordar. not if you agree or disagree. Eu vou dar um novo mandamento para He você. says, I'm giving you a new Ele havia command. falado sobre isso um pouco mais atrás. He had spoke about this a while back. Ele disse assim, gente, você precisa amar um ao outro como você ama a si mesmo. He says you need to love each other. Mas ele percebe que as pessoas eram tão egoístas. And he realized that people are so selfish. Então ele muda o mandamento. So he changes the command. Espera aí, vou fazer uma correção. He says, hold on, I'm going to fix it. Vou te dar um novo mandamento. I'm going to give you a new command. Acompanhe na sua Bíblia, ele diz assim: novo mandamento vos dou. Say, Que ameis uns aos outros como eu vos amei.
He says, I give you a new command. Love each other. You must love each other as I loved you. Como eu vos ameis, ameis uns aos outros. As I loved you, love each other. Como Jesus nos amou. As Jesus loved us. Morrendo em nosso lugar. Dying in our place. Tomando a cruz. Taking on the A cross. base do amor cristão é a cruz. The foundation of the Christian love. Nem eu nem is the você cross. vamos conseguir viver a vida cristã se nós não entendermos o que significa a cruz. Neither of us are going to be able to understand what living a Christian life is if we don't take the cross. Então Jesus está dizendo, não ame os irmãos como você se ama, não. He's saying, don't love them like you love yourself. Ame os irmãos como eu amo você. Love them as I've loved you. E sabe como que eu te amo? Do you know how much I love you? Eu fiz o que fosse preciso. I did the necessary. Eu morro na cruz, I died in the mas eu não te cross, deixo. but I won't leave you. Não me separo. I won't separate. E depois que Jesus morre e ressuscita, ele vai atrás de todo mundo para que ninguém se perca. And after he dies and resurrects, he goes after everyone so that they don't Eles feel é que lost. haviam traído, eles que haviam traído, Those who have betrayed him, eles que haviam desertado, those who have deserted him, eles que haviam negado, those who had denied him, mas Jesus que vai atrás. but Jesus comes after them. Jesus não ficou sentado assim, não. Quando o fulano mudar, ele que venha. Jesus wasn't just sitting there going, whenever he changes, he can come. Ele está errado. He's wrong. Teimoso, rebelde. He's a rebellion. Ele não fez isso. He didn't do that. Ele foi lá atrás de cada um deles. He came after each one of them. Ele disse assim como eu vos ameis, ameis uns aos outros. And then he says, as I have loved you, love others. Agora observe o 35. And now look at the 35. E diz assim, e todos, It says, and all people saberão will know que vocês são meus discípulos that you are my followers se amardes uns aos outros, if you love each other como eu vos amei. as I have loved you. Sabe o que ele está dizendo? Do you know what he's saying? O ímpio The wicked vai saber que você é um crente de verdade will know that you are a true Christian se você amar os irmãos, if you love your brothers and sisters como eu amei. like I've loved them. Sabe o que ele está dizendo? Do you know what he's saying? A melhor estratégia de evangelismo The best evangelistic strategy é a unidade. is unity. A melhor maneira do ímpio conhecer a mim, Jesus, The best way for the wicked to know me, Jesus, é vocês viverem em unidade. is if you live in unity, É vocês superarem as barreiras. is you overcome the É barriers, vocês passarem por cima das is diferenças. for you to walk above the É vocês differences. tomarem a cruz na relação. It's for you to take the cross. É mesmo se ferindo como aqueles porcos espinhos, It's even hurting each other like the hedgehogs, vocês não desistirem de estar juntos. is you don't give up being together. É o que ele está dizendo. That's what he's saying. Olha, eu não vou ler porque não vai dar tempo, mas Josué capítulo 7 I'm not going to read, but in Joshua chapter 7, diz que Josué está indo com um exército para uma conquista de uma cidade chamada Ai. it says that Joshua is on his way to conquer a land called Ai. Eles haviam conquistado Jericó. Ai. Eles haviam conquistado a cidade de Jericó. They had already conquered the city of De forma Jericho. milagrosa, eles haviam conquistado a cidade de Jericó. In a miraculous way, they had already conquered the city of Jericho. Agora eles estão marchando para conquistar uma cidade chamada Ai. And now they are marching towards conquering a place called Ai. Ai era uma cidade pequenininha, Ai is a small little city. não tinha 3.000 habitantes. It didn't even have 3,000 dwellers. E quando eles chegam para conquistar Ai, And when he comes to conquer o this povo place, de Ai vence eles. the people from Ai wins. Eles perdem a batalha para Ai. They lose the battle against Ai. Jericó era muito maior. Jericho is so much bigger. Jericó tinha muralhas. Jericho had E eles the conseguiram vencer Jericó. walls, and they could they won. Por que agora estavam perdendo a guerra para Ai? But why were Jericho losing this time? Então Josué vai orar. So Joshua goes and prays, E ele fala, Deus, o que aconteceu? and he says, "Lord, what happened? Você disse que estaria conosco, você deu uma promessa. You said you'd be with us. You gave us a Você falou promise. para a gente entrar nessa terra. You told us to enter this E land. por que nós não estamos conseguindo vencer Ai? And why aren't we winning?" Então Deus falou assim, olha, jejua e ora, So God says, "Fast and pray, porque tem coisa errada aí. because there's things that are wrong." Então Josué vai orar.
So Joshua goes and E Deus prays. mostra para ele que um homem, And God shows him that one man, um exército de quase 300 mil homens, in an army of about 300 men, um homem one man tinha pegado uma capa babilônica had taken a Babylonian cape e barras de prata. and bars of gold, Aquilo of era silver, contaminado. and that was contaminated. E ele enterrou lá na tenda dele. And he had buried it in his tent. Então Josué, movido pelo Espírito, vai até Acã. So Joshua, moved by the Spirit, goes to Achan, E ele indaga: Acã, o que é que você fez de errado? and he says, "What have you done wrong?" E o Acã confessa. Ele fala: eu vi a capa e vi as barras e eu peguei para mim. And he confesses it and says, I found the silver and I took them for myself. Josué fala para ele: mas Deus não falou que não era para você pegar nada And contaminado. Joshua says, "But didn't the Lord tell you not to take anything contaminated?" Então Josué reúne o povo, So todo o Joshua povo, gathers all the people e disse: o Acã and said him, pegou uma capa babilônica he took a Babylonian cape. e ele trouxe também prata And he also took the silver para dentro do nosso arraial. to inside our, E sabe por que nós perdemos Region. a guerra? and you know why we lost the battle? Porque o Acã pecou. Because he sinned. Você entende o poder da unidade? Do you understand the power of unity? Por causa do pecado de um, Because of the sin of one, todos eles perderam a guerra. they all lost the battle. Por causa do pecado de um, Because of the sin of one man, todos perderam a guerra. they all lost the battle. Você entende a sua importância no corpo? Do you understand how important you are in the body? Quando você resolve ficar para lá, independente, quando você resolve não se unir com o restante da igreja, When you decide to go away and do your own thing and not be together, gathered with the church, você percebe que você gera sobre todo o corpo. you notice that that has an effect on the whole body. Amém? Amen? Você compreende isso? Do you understand this? Ele disse: todos saberão que sois meus discípulos, He says, all will know that you are my followers se amardes uns aos if outros, you love each other como eu vos amei. as I have loved you. Para encerrar, eu vou ler uma passagem. To finish up, I'm going to read a message. Atos capítulo 2. In Acts chapter 2. Eu vou ler do versículo 42 em diante. Atos 2. Nós vamos ler do versículo 42 em diante. From verse 42 on. Acts 2. E diz assim. Versículo 42 diz assim: e perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. Vou ler de novo. E perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. It says, they spent their time learning the apostles' teaching, sharing, breaking bread, and praying together. Atos 42 fala qual é o preço da unidade. In this verse, it speaks about the price of being Para humble, haver unidade, há um preço. of unity. To have unity, there's a price. Qual é o preço? What's the price? O texto diz: The text says, perseverança. they spent their time, Perseverança. perseverance. Eles perseveravam na doutrina, They persevered in the learning. eles perseveravam para ter comunhão, They persevered in the sharing, eles perseveravam para orar juntos, and they persevered in praying together, eles perseveravam para partir o pão. and they persevered in the breaking of Sabe o bread. que eles estão dizendo? You know what they're saying? Eles já estavam cheios do Espírito Santo, irmãos. They were already filled with the Já Spirit. tinha um avivamento aqui. There was already revival here. Mas tinha dia que eles não queriam estar juntos. There was days they didn't want to be Tinha dia together. que eles não queriam se reunir. There were days they didn't want to Tinha gather with dia each que eles other. não queriam célula. There were days they didn't want the Tinha dia fellowship. que eles não queriam discipulado. There were days they didn't want Tinha dia discipleship. que eles não queriam tomar nem a ceia. There were days where they didn't even want to share the supper, Mas eles sabiam but they knew que eles precisavam perseverar o dia que eles não quisessem. that they needed to persevere the day they didn't want to. O dia que eles quisessem era fácil. Because the days they wanted to was easy. O dia que tivesse picanha assada era fácil. The days there was a barbecue on, that was easy. O dia que tivesse comida gostosa era fácil. The days where there was nice food to eat, that was easy. Mas diz o texto, eles perseveravam. But the text says that they Então tinha dia que eles persevered. estavam cansados e alguém dizia: eu não vou na igreja hoje não. So if someone is tired and says, I'm not going to church today, E o outro falava assim: vamos porque nós temos que perseverar na
comunhão. The other one would say, let's go because we need to persevere in our Ah, não, community. estou cansado de ouvir palavra. Vamos, porque nós temos que perseverar na doutrina dos apóstolos. Oh no, I'm tired of listening to preachings, but Ah, let's não, go eu não because we need to quero orar, persevere. não, eu não quero orar, eu estou cansado. Oh, I don't want to pray, I'm tired. Vamos, porque nós temos que perseverar na oração juntos. Let's go because we need to persevere in our prayer, in our praying together. Nós temos que perseverar no partir do pão. We need to persevere in the breaking of bread. Sabe, o partir do pão é a ceia, é o momento de perdão. The breaking of bread is the supper, it's the time of forgiveness. Que preço você está disposto a pagar What price are you willing to pay pela unidade? for unity? Você entendeu? Do you understand? Você entendeu o que eu falei? Do you understand what I said? Então eu quero te dizer uma coisa nessa manhã, nessa tarde. So I want to tell you this afternoon, Nós não temos ouro e nem prata. we don't have silver or gold. Não é uma religião que vai transformar a nossa vida. It's not a religion that's going to change our lives, Mas nós vamos transformar a religião. but we are going to change religion. Não é saindo, It's not leaving, mas é entrando dentro dela, but it's entering it cheios de Jesus, full of que Jesus, nós vamos transformar o que tem lá dentro. that we're going to change what's in there. Não é a igreja que vai mudar a sua vida, It's not the church that's going to change your life, mas nós podemos fazer a igreja ficar melhor. but we can make the church Se nós better estivermos dentro dela, cheios de Jesus. if we are in it filled with Jesus. Mas é a unidade But it's unity, da igreja the unity of the que church, vai trazer os milagres that's going to bring the para miracles dentro da igreja. inside the church. Lembra que o homem estava do lado de fora Remember the man was outside e ele foi curado? and he was healed? A unidade de Pedro e João. The unity of Peter Um and segurou John. na mão dele de um lado, One held one hand o outro segurou do outro lado. and the other one held the other E hand. eles trouxeram agora o milagre para dentro da igreja. And they brought the miracle to inside the church, unidade. inside the temple. Faz isso. The unity does this.